tô no fone aqui, se o áudio estiver ruim eu troco, tá? Ah, não, beleza, beleza. Eu também tô com um fonezinho aqui, enfim. E aí, tá tudo tranquilo aí, Roberto? Tudo ótimo, cara. Hoje tá suave, Sem problemas aí. sem problemas. Aí, ó, o Ainda bem. pessoal tá chegando aí, a Pipoca aí que adorou seu livro, favoritou, deu nota 5. O Fez pessoal todo intermédio chegando aí. review lá no Scooby. Os reviews são muito legal, né? Tanto Sim. os bons, mas até os ruins, né? Tem uma galera assim que, tipo, a pessoa tenta descascar e acaba virando uma propaganda, né? É verdade. E eu gosto, assim, eu me divirto com todos, cara. Obviamente eu prefiro os reviews positivos, né? Porque é sinal de que o pessoal curtiu o livro, tanto quanto eu e tal. Mas assim, os reviews negativos me divertem também. E às vezes é um negativo que instiga, né? A pessoa fala, nossa, é o livro mais perturbador, nossa, eu não consigo É, dormir. Aí ela tá querendo criticar e tem gente que gosta desse tipo de literatura e fala, não, então eu quero ler, né? pois é, isso é muito comum nos reviews sobre livros de horror, cara. É, todos os meus amigos assim, que escrevem horror já tiveram algum review desse tipo. Esse é o livro É. mais terrível que eu já li na minha vida. Isso é ótimo, fica todo mundo, eu quero ler também. Mas aí, só para começar aí, o que você tá lendo? Só pra gente ir aquecendo, assim. Eu tô perguntando Cara, isso porque eu terminei hoje. Eu terminei hoje um livro que acho que você conhece. Deixa eu mostrar aqui que eu li no Kindle, né? É, Eu terminei o seu livro lá dos Beatles, muito legal, cara. você leu a orquestra, cara? Esse livro é antigo, velho. Você leu uma Ó, versão que tem o pós-fácil? É, eu li um que tem um pós-fácil, foi até bom, porque daí conheci um pouquinho mais da sua história, né? sim, E sim. aí, E e é ainda tem outro lado, né, cara? e ainda tem um conto seu, né? Sim, sim. É Mais um, novo agora, né? esse conto, se eu não me engano, nessa edição, tem um conto que eu fiz, acho que no ano do lockdown, né? Da Que, pandemia, exatamente. e eles foram 10 anos, porque naquele ano estava fazendo 10 anos que eu tinha lançado a Orquestra dos Corações Solitários. Aí eu achei que seria interessante, assim, seria uma experiência interessante para quem já tinha lido o conto mais famoso do livro, que era aquele primeiro de abertura, né? Que aqueles personagens reaparecessem assim, 10 anos depois. Que fim eles tiveram? Ah, E pode aí crer. eu resgatei eles, acho que era Luana, se eu não me engano. E aí ela tá casada, enfim, foi uma viagem lá que eu achei que fazia sentido. E antes de. A gente vai falar de muita coisa, o pessoal tá querendo saber de colapso, jabuti, enfim, todas essas coisas, a gente vai falar disso. Mas é que eu tô com esse livro que eu li agora há pouco, assim, e esse fosse o primeiro livro, esse de contos? Cara, deixa só, porque eu peguei aqui, eu vou te responder, mas só para responder a tua Ah, primeira é verdade. pergunta, o que eu tô lendo é esse aqui, ó, O Mestre das Chamas, do Joy Hill, é o filho do Boa. Stephen King. Livraço, estou adorando. Comecei ontem, mas já devorei 100 páginas. Legal. Então, Rodolfo, A Orquestra dos Corações Solitários foi meu primeiro livro assim, publicado, vamos colocar nesses termos, com uma ampla distribuição, embora tenha sido uma publicação independente. Antes desse livro, eu tinha publicado de forma totalmente amadora, assim, feito em PDF, um livro de contos lá atrás, cara, com 16 anos. Um livro de contos de horror chamado Criaturas do Escuro. Isso era na época do Orkut ainda. E é aquela coisa, né? As editoras sempre foram muito inacessíveis. Hoje em dia está até mais tranquilo, mas antigamente era um enigma. Você não sabia como chegava numa editora. E eu já vendia uns contos que eu imprimia e eu vendia na escola, né? A galera circulava, comprava 25 centavos e aí saía circulado para as outras turmas e tudo. Que legal, que Usando legal. essa lógica, assim, eu resolvi fazer a mesma coisa, só que em PDF. Né? Era a mesma lógica de circular e tal. E aí eu vendia esse PDF, se eu não me engano, era R$ 2. Mas quase ninguém comprava, assim. Era na época do Orkut, eu oferecia, né, as pessoas que eu conhecia. E aí depois eu tirei de circulação, porque eu reli, fiquei, nossa, esses contos são muito ruins, horríveis, não sei o quê. E passei um tempão, assim, sem publicar nada. Até que em 2011 eu escrevi a Orquestra dos Corações Solitários. Quase todos os contos foram escritos num período de mais ou menos um mês. Foi bem, bem louco isso.
E em 2012, se eu não me engano, eu publiquei pelo KDP, que não tinha no Brasil ainda, na Amazon ainda não tinha chegado aqui. E aí eu queria fazer alguma coisa com isso, né? Não sabia o que fazer, mais uma vez e tal. E aí eu descobri que existia esse sistema de autopublicação da Amazon nos Estados Unidos. E eu já sabia que a Amazon viria para o Brasil. Tinha aquele boato, não sei se tu lembra na época, mas falava-se muito assim, a Amazon tá vindo, vai vir para o Brasil. Sim. E, né? E aí eu resolvi apostar, eu digo, eu vou publicar lá, quando a Amazon chegar aqui, já meu livro já vai estar lá na plataforma. Já está lá. Acabou que o livro foi fazendo um boca a bocazinho legal. Eu tenho sorte com boca a boca, bicho. Desde a orquestra, eu tenho sorte com boca a boca. Galera lê e sai recomendando. Bom, esse é um jeito bem eficiente mesmo de fazer um livro começar, ainda mais agora que tem essas coisas dos influenciadores digitais, né, as pessoas que conseguem falar para mais gente, né? Porque se eu gostar de um livro antes, eu ia indicar para minha mãe, para meu irmão, não sei o que, agora eu consigo indicar para os meus seguidores, né? Então o negócio cresce um outro volume, assim, né? Sim, e até vocês mesmo conseguir também se publicar de alguma forma, né? Todo mundo costuma ter redes sociais e tal, né? Acho que isso aí mudou um pouco, né? Sim, total. Lá atrás, quando a gente pegava algum livro que, sei lá, gostava muito, eu lembro, os livros do Stephen King, o Beto tá aí na live, o Beto foi meu professor de física no ensino médio. Legal. E ele também é escritor. E na época eu não tinha dinheiro para comprar livro e tal, e ele tinha vários livros do Stephen King, ele emprestava. E, cara, eu lia, gostava muito, aí, precisava comentar o livro com alguém, aí procurava o mais próximo, assim, um amigo mais próximo, assim, da vez, e, cara, lê esse livro, aí ele lia, aí, caramba, muito bom, passa pro próximo. E assim a gente fazia um pequeno boca a boca ali, mas era muito limitado, né? Hoje em dia, realmente, você fala nas redes sociais, se você tem seguidores, assim, em vários lugares do Brasil, o potencial da coisa se espalhar é muito, muito grande. Legal. E voltando um pouquinho mais no passado, eu queria saber como que era o Roberto ali criança. Você sempre gostou de ler? Tinha livros na sua casa? Como que é? Você já falou que tinha essa coisa do Stephen King, mas não sei, pode ser que seja mais na época da adolescência, né? Queria voltar um pouco antes, assim, né? Quando que começou essa paixão pela leitura e tal, para entender um pouco esse caminho aí, né? Cara, então, eu sempre fui uma criança muito, assim, cheia de problemas de saúde. Eu era dessa finura, magro pra caramba, me alimentava mal. E aí, fiquei internado várias vezes no hospital e tal. Só que, assim, quando eu aprendi a ler, aquilo me despertou muita curiosidade. Acho que, na verdade, todas as crianças são assim, pelo menos meus filhos são. Eu presumo que todas as crianças sejam assim ainda. Uma vez que começa a aprender a ler, o mundo meio que se descortina, né, diante deles, e aí eles passam a ler tudo, placa de tudo, né? Ficam curiosos acerca de tudo. E eu lembro que isso se tornou uma coisa muito poderosa para mim, uma força muito poderosa. E, por exemplo, quando eu passava na frente de uma banca de jornal, eu ficava fascinado com aquilo ali, com aquelas cores, com um monte de palavras e tudo. Eu não lembro qual foi o primeiro gibi que eu li, eu lembro que era da Turma da Mônica. Mas eu fiquei tão fascinado com aquilo, cara, porque ela juntava duas coisas que eu gostava muito. História, eu sempre gostei de história. Quando os adultos estavam conversando, eu parava tudo que eu estava fazendo e ficava lá quietinho ouvindo a história, prestando atenção. E a leitura, né, que é recém-descoberta e tal. E bom, e como eu tinha muito problema para comer, minha mãe, ela se preocupava muito com isso, ela ficava desesperada, você tem que comer, a comida está aqui, você não come, etc. Ela viu que eu gostava muito de gibi, ela acabou fazendo um acordo comigo, que era o seguinte: se você almoçar a sua comida inteira durante a semana... Sempre é chantagem, né? Quem é pai sabe, né? Exatamente. Aos sábados eu vou comprar um gibi da Turma da Mônica para você. Aí Boa. Cara, eu acho que eu tinha algum distúrbio alimentar, né, na época, não sei, mas eu comia, assim, às vezes até vontade de vomitar, comia mais do que eu aguentava, assim, o estômago, mas no sábado tava lá o meu gibi da Turma da Mônica. E foi isso, cara. Assim, os livros eles demoraram um pouco mais para aparecer, porque não tinha. Assim, eu cresci num bairro operário. Onde que era nessa época? Você falou que você. Desculpa, você falou que você era de. De onde você é? Pernambuco? Você falou antes? Não, eu sou da Paraíba. Eu sou de um lugar. Paraíba, Eu nasci numa cidade chamada Bahia, mas assim, eu só nasci lá porque a minha avó trabalhava no hospital de lá.
mas a minha família é de Santa Rita, então eu nasci no Hospital de Bahia, fui para Santa Rita, para um bairro chamado Tibiri. Tibiri é um bairro assim, cara, ele contextualizando, Santa Rita estava com as usinas falindo. Santa Rita dependia das usinas e nessa época estava falindo e tal. Muita gente ficou desempregada por causa das usinas e começaram a vir para o Sudeste para trabalhar em obra, coisas assim. Na época, a prefeitura tentou barrar um pouco isso, né, diminuir um pouco o êxodo rural para segurar as pessoas lá. Só que assim, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que dar moradia, tinham que dar trabalho, etc. E aí eles fizeram dessa forma. O prefeito, que era uma espécie de usineiro, um oligarca da época, ele vendeu as terras dele para ele mesmo, né, para a prefeitura, e distribuiu para a população. E os coronel. E distribuiu uma grande quantidade de terreno para fábricas que quisessem se instalar lá. Teve uma coisa assim, eu acho que havia coisas como isenção de alguns impostos, enfim. Então, o bairro se tornou um lugar cheio de trabalhadores operários e comerciantes, né? Porque uma vez que surge uma comunidade, inevitavelmente vai surgir um comércio. Aí o contexto era esse. Era um bairro cercado por fábricas, né? Acho que até hoje ainda tem umas fábricas ali em volta, com operários e comerciantes. E, assim, nesse contexto, o livro era muito difícil de acessar, né? Mais tarde surgiu uma biblioteca municipal, mas isso foi muito mais tarde, eu já era adolescente. Então, os livros demoraram um pouco mais a aparecer por causa disso. Eu lembro que eu li 2 livros totalmente por acaso, assim, porque apareceram. Eu peguei e eu lia qualquer coisa, né? Esses apareceram, eu li também. Era Uma Luz no Fim do Túnel, do Ganimedes José. Era um livro que falava sobre vício em drogas. Com quantos anos isso? Eu tinha 8 anos por aí. O livro era mais voltado para adolescentes. Começou com uma coisa leve, né? E agora o outro era mais voltado para crianças mesmo. Era como era Férias em Shangri-La, da Teresa Noronha. Esse livro maravilhoso. Até hoje eu lembro com carinho enorme desse livro. Mas, assim, essa literatura mais barra pesada, literatura de horror, não sei o quê, foi mais na época da biblioteca mesmo. Aí eu já tinha 13, 14 anos. E você lembra um livro, um autor que realmente te fez ser leitor, assim, alguém que falou, não, pô, isso aqui realmente é uma coisa que me intrigou e que realmente foi alguém que começou a seguir, começou a querer ler outras coisas e tal? Cara, não teve muito isso. Teve, cara. Esse livro da Teresa Noronha, ele tem um negócio... Olha que coisa maravilhosa. Isso vai te deixar intrigado também. Esse livro, ele conta a história de um garoto que vai passar... Eu estou falando assim de memória, posso estar falando uma ou outra besteira que não faz parte do livro, mas é como eu lembro dele. Tá? Eu li faz muitos anos. Um garoto que mora na cidade e chega às férias, né, termina final de ano, não sei o que, chega às férias, a mãe manda ele para casa dos avós, uma coisa assim, que é no interior, é no campo. E ele não quer ir, porque ele gosta da cidade, ele não gosta do campo, mas acaba indo. E lá ele faz uma amizade, e aí começa a participar daquele dia a dia do campo e tal, e gosta das coisas. Tem uma cena nesse livro que me intriga até hoje, que é o seguinte, ele está brincando com uma amiguinha lá, e eles encontram um muro, não é? Eles encontram um muro, estão lá brincando e tal. No meio desse muro, eles encontram uma porta, se não me engano, uma porta metálica, uma porta meio velha, antiga, assim, meio enferrujada. E eles ficam intrigados, essa porta dá para onde? Né? Um muro com uma porta, não é um muro do nada. E essa porta dá para onde? Eles ficam tentando abrir, mas a porta está fechada. E aí eles combinam o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, a gente não consegue abrir essa porta hoje porque a gente não tem nada aqui, não tem ferramenta, não tem nada, mas amanhã já está entardecendo, nossos avós, nossos pais não vão deixar a gente sair, mas amanhã a gente volta com ferramenta para tentar abrir essa porta. Aí a gente vai descobrir o que tem lá dentro. Aí tá, combinado. Eles voltam para casa, dormem, no outro dia acordam cedo, preparam as ferramentas, tudo, e vão atrás do muro para abrir a porta. Eles chegam lá, encontram o muro está no mesmo lugar, mas a porta não está em lugar nenhum. Não. Eles rolam, giram o muro de uma ponta a outra e não encontram mais essa porta. E a Teresa Noronha não explica em momento algum que porta era essa, onde era que levava. O livro segue a história e acabou. Certo? Então, assim, até hoje, isso ficou na minha cabeça.
o que é que tem atrás daquela porta? Esse livro me causou uma experiência tão legal nesse sentido, assim, de despertar uma curiosidade e um interesse pelo que está atrás da porta, que eu acho que todo o meu interesse por leitura que se seguiu, cara, é uma tentativa de descobrir o que está atrás daquela porta, até hoje, sabe? Que legal. Então, até a escrita, para mim, eu tenho um pouco disso assim, também. Eu gosto de botar uma porta lá e não explicar exatamente o que é que tem dentro. Deixar alguma coisa meio ali, né? Que legal. Mas você falou umas coisas interessantes. Você tinha até te falar essa coisa de começar a querer ler, né? Minha filha é muito pequena, ainda tem 4 anos, mas eu lembro a primeira vez que ela identificou o nomezinho dela nas coisas, né? Já começou a saber como que eram as letras do nome dela. E aí tinha um Feliz Natal escrito assim, meu nome, porque no Feliz tem Liz. E ela, nossa, meu nome, mamãe. E ela tinha assim uns 3 anos, acho que foi ano passado. Ela identificou que tinha um trecho que era o nome dela no Feliz Natal. Sim. Eu achei muito legal isso. Isso é muito Mas legal, tem essa magia mesmo de descobrir o mundo, né? Tem um cantor, agora nem lembro direito mais quem que era, mas eu até postei esse vídeo um tempo atrás, que também falou uma coisa muito bonita, assim, que quando ele começou a ler, aí ele estava lendo assim um trecho, e aí falava, e aí começou a chover. E os raios. Aí ele falou, mas como assim? Isso aqui consegue fazer chover? Tipo assim, as palavras criam novos mundos, né? E essa coisa de esconder também e dar essa... Enfim, cria uma imaginação, tem tudo isso, né? Muito legal, né? Sim, eu sou fascinado por livros que... Óbvio, como escritor, eu me obrigo a me interessar por tudo em termos de leitura. Tudo. Eu leio de tudo. Porém, eu tenho uma preferência muito grande por livros que fazem com que eu esqueça que eu estou lendo. Sabe quando você está lendo um livro assim e, sei lá, você tem que parar por algum motivo, alguma coisa aconteceu, você tem que resolver, sei lá, vamos supor, você está no ônibus e chegou na sua parada, e você, né, na sua descida, você tem que parar e tal. Sabe quando você levanta a cabeça do livro assim e diz, ué, eu tô aqui, né? Parece que você estava num mundo e ele meio que sei lá, sumiu diante dos teus olhos. É muito louco. A imaginação é uma coisa muito poderosa. Eu tenho uma preferência muito grande por esse tipo de leitura, e não aquela leitura mais travada onde você fica muito focado na linguagem, fica na estrutura ali, sabe, naquela coisa que eu gosto do horizonte assim, da narrativa, sabe? Eu gosto de entrar na história, na mente dos personagens, sentir o que eles sentem. Até hoje é a minha preferência absoluta em termos de narrativa. Não, dá para perceber mesmo, até já agora entrando no Colapso, o pessoal já deve estar aí querendo saber mais, né? Ele é um livro que realmente ele tem essa escrita muito veloz, as coisas vão acontecendo, ele tem pouca coisa mais contemplativa, assim, né? Uma coisa de ficar muito para dentro, assim, né? Que inclusive é muito diferente do Orquestra, né? O Orquestra é um livro bem mais melancólico, um livro, os contos são muito mais, assim... enfim, essa coisa para dentro assim mesmo, né, da solidão, né, o pensamento dos personagens, né, e o Colapso tem isso também, né, até porque, enfim, eles estão nesse mundo pós-apocalíptico, mas as coisas vão acontecendo com mais, assim, é uma coisa quase cinematográfica, né, quase um filme, né, para mim funcionaria muito como um filme esse livro, inclusive... Pô, tem que sair um filme desse livro, porque é isso, as cenas são as cenas acontecendo, né, são as coisas acontecendo, na estrada, né. A velocidade. Sim. É muito legal, né? Precisava disso, cara. Assim, eu adoraria que virasse filme. Embora eu, na época, quando eu escrevia isso, eu pensava numa série, sabe? Eu pensei... Eu acho que todo escritor hoje... Seria melhor que The Walking Dead. Espero. Todo escritor hoje, quando começa a escrever um livro, eu acho, uma obra de ficção, eu acho que pensa em algum momento assim, e se isso for adaptado em algum momento? Tal? Eu pensei. Tem uns que dizem, não penso nisso. Eu penso, claro. Hoje em dia eu acho até meio inevitável. E, obviamente, eu pensei, seria melhor, eu devo pensar nisso aqui, nesse sentido, como um filme ou como uma série. Aí eu pensei como uma série, tanto é que eu deixei muita abertura na época, tanto para uma sequência, né, quanto para uma prequel. Eu deixei essas aberturas. Então, estão lá. Se você reler... Na primeira leitura, algumas são bem difíceis de perceber, mas numa releitura é mais fácil de pegar. Isso aqui ele deixou por causa de uma possível sequência. Então, pensei nisso. Mas, assim, o motivo pelo qual ele é tão diferente
da orquestra, cara, é porque, primeiro de tudo, o Colapso ele marca o meu retorno, as minhas origens, né? Porque quando eu comecei a escrever ficção, eu queria escrever horror, eu sou um escritor de horror. E todos os meus primeiros... Aquele livro que eu falei, que eu tirei de circulação, Criaturas do Escuro, era um livro de contos de horror. Então, eu tinha largado isso, porque, enfim, eu fiz letras, eu não cheguei a concluir a faculdade de letras, mas cheguei a fazer, e na época eu tive um período enorme de não saber exatamente o que é que eu queria fazer, sabe? Então eu pensava, eu tenho que escrever para ser aceito pela crítica literária brasileira, eu tenho que escrever para ser respeitado por, sei lá, por críticos literários ou por outros escritores e tal. E sempre houve um desprezo muito grande pela literatura de gênero no Brasil, né? Então na época eu ficava até com certo receio de falar que eu gostava de ler horror, eu gostava de escrever horror, e porque sempre que eu falava, o meu círculo mesmo, assim, torcia o nariz e tal. Então, quando eu voltei para isso, eu já estava mais maduro, já entendia quem eu era, já entendia o que eu queria fazer. Eu decidi, assim, deliberadamente, voltar para as minhas origens e voltar com os dois pés, assim, sabe, na porta e tal. Então, uma das decisões que eu tomei foi: eu tenho que agarrar o leitor pelo colarinho, assim, né, pela camisa, assim, tal, a partir da primeira frase do livro. Eu não posso dar tempo para ele ler e não se intrigar e fazer outra coisa. Então. Mas também, ao mesmo tempo, eu não posso chegar já atacando fogo em tudo, porque eu preciso fazê-lo se habituar um pouco aqui dentro, porque senão vai assustar o cara, né, o leitor potencial. Que tem gente que trava, a leitura é meio pesada quando vai chegando ali no final do primeiro terço. Tem gente que trava mesmo, não esperava certas coisas e fica, nossa, cheio de relatos. A segunda parte é bem pesada. Até você falou, né? Eu costumo ler livros de terror, assim, de coisas pesadas e tal, enfim. Tenho aqui o Rafael Montes, tenho os King, tenho as coisas assim. Mas era uma sequência de desgraça. Eu até falei com uma amiga minha, assim, que inclusive tá aí, a Pipoca, que comenta também, fala dos seus livros. Ela falou, não, calma, vai ter justificativa, assim. As coisas vão, na outra parte, você vai entender, assim, né? Mas é isso, eu entendo. E é legal, assim, você realmente consegue dosar, né? Aí logo depois, o começo da terceira parte já parece dar um alívio, depois, claro, que vem outras coisas, mas o livro tem isso, né? E é isso, logo no começo, também eu fiz um vídeo logo depois que eu li o primeiro capítulo, porque tem essa visão, assim, aquela primeira frase é muito boa, né? Assim, o céu era azul e não é mais, né? Você tá mostrando o horror, né, de como que aquele mundo tá diferente, mas sem ser uma coisa já de começo, uma coisa de matar e sangue e tal, né? É assim, o mundo tá destruído, tem esse impacto, mas assim, é uma coisa que todo mundo consegue, não, beleza, já deu, e as pessoas não vão ficar assustadas, né? Vai querer ler mais, né? Queria deixar o leitor intrigado para ele entrar ali. Assim, você observar, eu coloquei o velho e o garoto, né? Então era o cara de antes, o cara que viu tudo acontecer, e o garoto que não viu nada. Um explicando para o outro, já naquele contexto, e mostrando que tem algumas diferenças ali que vai fazer... que vai ser determinante ao longo da história. Por exemplo, hoje é o mais forte, hoje é a sobrevivência, hoje a gente chega e pega, e se quiser dar, a gente mata e pega assim mesmo. Para deixar claro para o leitor que lê só aquilo ali, que vai vir coisa, sabe, pesada pela frente. Mas também não podia começar... Tanto é que eu vou dando uns petiscos, assim, tipo aqui, por exemplo, a cena em seguida é Camargo lembrando do canhoto. No seu gráfico ali, eu só menciono e tal. Então é justamente para é esse tipo de coisa que acontece aqui. Depois que eu estruturei da seguinte maneira na minha cabeça, assim, eu vou fazer um crescendo de violência, como se fosse uma ópera mesmo, vou chegar em determinado... Antes de ir para o final do livro, para o clímax, para o finalmente tudo, eu vou chegar nesse topo aqui, nesse platô, digamos assim, e depois eu vou nivelar mais ou menos assim pela média e vou até o fim com isso. Foi o que eu acho que eu fiz, sabe? Então, legal. Aquilo que eu digo lá no pós-fácil, acho que peguei leve mesmo.
mas de repente se eu tivesse pesado mais a mão, ia assim, sei lá, ser um livro que ninguém ia conseguir ler, né? Uhum. Não, e uma coisa interessante que você falou que eu fiquei pensando, né, dessa coisa de a gente escrever e já ficar pensando outras coisas que enfim, como o público vai receber, ou como a crítica também você citou. E é interessante que às vezes quer fazer umas coisas muito pretensiosas, muito assim, às vezes até fora do que é o seu lugar, né? E às vezes não funciona. E aí você, quando voltou a falar do terror, foi quando a crítica realmente começou a te ver, né? E aí você foi indicado ao Jabuti e tal, porque você estava fazendo uma coisa que era muito mais sua, né? E não uma coisa talvez para tentar criar isso aí, né? Não sei se você concorda com isso, assim. Concordo completamente, cara. Outra coisa eu esqueci de mencionar, mas outra coisa que foi determinante assim, na escrita do Colapso é que quando eu comecei a escrever Colapso, eu estava nadando num mar de fracassos. Eu tinha fracassado com o lançamento de Paraelisa. Eu quero fazer uma observação sobre Paraelisa. Quando eu escrevi Paraelisa e lancei, também pelo KDP, forma independente, etc. Eu já tinha um público muito legal, assim, de base, que vinha da Orquestra dos Corações Solitários, que foi um livro que teve uma boa circulação, é um livro que foi pirateado, chegaram a fazer até audiobook pirata do livro. Sempre vendeu, até hoje vende. Então, assim, eu já tinha uma base de leitores. E, de vez em quando, eu lançava conto, então eu já tinha uma base de leitores. Mas o Paraelisa, acho que por causa do formato, o Paraelisa é um livro com múltiplos narradores e que tenta emular ali um documentário, muitos leitores não gostaram. Então, o livro ele foi um fracasso naquele momento. As vendas de Paraelisa foram totalmente irrisórias. Eu fiquei muito frustrado com isso. Porque foi uma recepção diferente daquela que eu esperava, né? Daquela que eu havia projetado. Em contrapartida, muita gente, assim, um público mais crítico, digamos assim, elogiou muito a estrutura do livro e etc. Porém, né, essa galera não vende, esse tipo de crítica não vende. Fala, é legal, você mostrou que é virtuoso na narrativa, mas ok, e aí se acabou. E o leitor comum não chega ali. Pronto, pois bem, deixa essa informação lá em stand-by. Na vida profissional, eu era livreiro, tinha sido demitido da livraria onde eu trabalhava. Outro fracasso, pessoal, né? Então, imagina, cara, 2 filhos, desempregado, sonhando ser escritor, assim, um sonho alimentado uma vida inteira, desde o final da infância, início da adolescência, e era eu não tinha outra sabe, outra alternativa a não ser voltar para as minhas origens, que foi o horror. A partir do momento que eu fiz isso, tudo começou a dar certo. Tudo começou a dar certo. Colapso eu também lancei originalmente de forma independente, pelo KDP. Não foi direto com a Dark Side? Não foi direto com a Dark Side, foi pelo KDP. E foi o oposto do Paraelisa, desde o primeiro dia. Eu lancei Colapso, fui olhar 3 dias depois, as estatísticas estavam lá em cima. Ele teve mais de 10 mil páginas lidas na primeira semana pelo Kindle Unlimited, né? Então, assim, a partir eu comecei a sentir que a coisa era diferente. Sabe? Você sente, eu olhava as estatísticas e, nossa, e o livro, eu tinha colocado o livro por um preço, eu não diria caro, mas assim, normal de e-book. Eu vi, o livro tem mais de 400 páginas, coloquei um preço que eu considerei apropriado para aquele volume. Ao contrário de Paraelisa, que eu colocava o livro por centavos, né? R$1,99, R$2,99, uma coisa assim. Mas, no entanto, o Colapso continuou vendendo e as pessoas começaram a me dar retorno. Assim, nossa, eu não consegui parar de ler. Nossa, a pessoa fica impactada. Não sei o quê, não sei o quê. E aí eu percebi, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. Né? Pelo comportamento dos leitores, eu percebi que era uma coisa diferente. Não deu outra. O livro começou a ser falado no boca a boca, foi adotado em 3 clubes de leitura, chegou na Dark Side. Ao mesmo tempo, que ano que é isso aí? Desculpa te cortar. Que ano que foi que você lançou ele no KDP? Cara, eu lancei ele. O Paraelisa é de 2020, Colapso é do ano seguinte, é de 2021, final de 2021.
E Legal. no início de 2022, ali, março de 2022, se não me falha a memória, ou foi março ou foi maio, tá? Mas eu acho que foi março. Acho que foi março, porque foi bem rápido. Foi um negócio bem rápido. Eu estava assinando com a Darkside. Na época, já tinha outras editoras interessadas. Tinha um negócio assim eu ganhei confiança para apresentar o livro para algumas editoras, e os editores já me respondiam, jura você, já me respondiam assim: eu tenho teu livro aqui, eu tô lendo. Ou seja, o livro já estava lá. Eu já li, já tô pensando em lançar. E aí, enfim, no contexto geral da época, eu não tive dúvidas, assim, eu não era Darkside, porque eu parei para pensar no seguinte: primeiro que o César Bravo é meu editor, né? Ele é o editor de nacionais da Darkside, e ele é um editor maravilhoso, ele é um editor que manja de horror, sabe, bicho? Assim, muito, ele conhece muito de horror. Então, ele me deixou muito, muito, muito tranquilo e muito seguro do que eu tinha em mãos, sabe? Como um grande conhecedor do horror que ele é. Ele falou: cara, o seu livro é um dos melhores que eu já li, que já chegaram na minha mão como editor. E eu recebo livro pra caramba de nicho, né, de gênero, de horror, etc. E eu não tenho a menor dúvida de que isso vai ser um sucesso, okay, ele me deixou muito seguro. Aí eu também pensei, e a Darkside é a editora perfeita, porque vai lançar o livro nas mãos do público perfeito, né? É o público que gosta de ler horror, que entende o que é uma história de horror. Não vai ser um público, por exemplo, que acha sei lá, que o livro tem que ter alerta. E vai sair uma edição bonita assim também, né? Uma edição que você sabe que é caprichada. Sim, tem muita gente comprando pela capa. Cara, eu recebo uns feedback muito legais. Tem uns que são assim: eu comprei esse livro pela capa, pensei até que era de um gringo. Eu tô em choque aqui. O cara quer elogiar, mas não sabe, né? Sim, mas eu acho legal, cara. Teve uma leitora. Seu livro até que é bom para ser um escritor brasileiro. Tipo assim, o cara quer elogiar, mas não consegue. O teor era esse, assim, o teor era esse. Porém, a forma como ela falou foi com tanto entusiasmo que óbvio que eu fiquei lisonjeado, né? Porque eu vou te falar, Rodolfo, eu trabalhei em livraria durante uma das maiores livrarias do Brasil durante muitos anos, e existe um preconceito muito grande com o autor brasileiro, cara. Existe. Eu via isso quase todos os dias lá, sabe? Eu via, por exemplo... E ainda mais um escritor... Eu tenho a impressão que o escritor brasileiro acaba sendo mais aceito quando ele fala... O seu livro também fala do Brasil, mas assim, uma coisa meio torturado, assim, né? Um livro que fala mais, assim, de um lugar de seca, né? Que bebe nessas fontes sei lá, de vidas secas, que a gente conhece, assim, né? E aí o seu é um livro de distopia, no fim do mundo, é uma coisa muito fora da, né? Rapaz, a galera no Brasil gosta muito de explorar a nossa miséria, né? A gente vê isso no cinema, na literatura e tal. Sei lá, no cinema a gente vê a exploração da miséria no Nordeste, da seca, do sertão, seja lá o que for, dos filmes aqui do Rio de Janeiro, a miséria da favela, da violência, não sei o que. A arte brasileira gosta muito de explorar as tragédias nacionais. Teve uma tragédia nacional recente também que foi bastante explorada, continua sendo ainda. Beleza, compreensível, acho que até faz parte da nossa formação cultural, histórica, etc. Mas sabe o que é que eu comecei a perceber? E, inclusive, isso é um segredo que eu estou passando aqui para vocês e eu passo para os meus alunos. Segredo, é um segredo narrativo. Se você tem interesse em escrever ficção, eu faço um exercício há anos, que é o seguinte: sempre que eu vejo uma história qualquer, seja contada, narrada num livro, alguém me contou, ou eu vi num filme, ou seja lá o que for, eu penso o seguinte, eu me pergunto o seguinte: essa história aí que eu estou vendo, que eu estou assistindo, que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, etc., ela poderia se passar no Brasil com as devidas adaptações? Sim ou não? A pergunta que eu me faço. E, cara, eu me faço essa pergunta há anos, com tudo que eu assisto, com tudo que eu leio, com tudo que eu escuto, de história e tal. E até hoje eu nunca encontrei uma história que, com as devidas adaptações, não pudesse passar no Brasil.
tem esse grande parênteses, com as devidas adaptações. Até hoje nunca encontrei. Por isso, quando eu comecei a escrever uma distopia no Brasil, em momento algum eu tive uma voz dizendo assim, mas espera aí, uma distopia pós-apocalíptica no Brasil, isso não vai dar certo. Isso aqui. Não, eu sabia que ia dar, porque essa história é uma história que poderia se passar em qualquer lugar, sabe? Poderia se passar na Rússia, nos Estados Unidos, enfim, no Japão. Pelo contrário, eu acho exatamente o contrário. Eu fico de birra quando eu pego um livro nacional e aí as pessoas têm nome de, sei lá, John. O cara parece... tipo assim, e você vê claramente que o cara tá querendo fazer alguma coisa, já naquele pensamento que você falou anteriormente, pô, eu vou lançar esse livro e a Netflix vai adaptar, então vou fazer uns nomes que sejam mais fáceis de ser adaptados, sabe? Se o cara não chama Camargo, né? O cara, pô, faz um negócio seu que você conhece, né? Ou então outra coisa que o cara tenta fazer é, não, eu vou escrever esse texto aqui, ó, e vai se passar em Nova York. E o cara nunca saiu de Sertãozinho do Sul, sei lá da onde, sabe? E o cara não conhece Nova York. E quem conhece Nova York vai falar, meu, mas isso não é, Nova York não é assim, entendeu? Você tá falando da Nova York que você conhece dos filmes, você nunca pisou lá. E por isso que tem essa força do seu livro, né? Porque as pessoas se reconhecem, né? Pô, você vê que você passou pelo Rio, que você conhece o Rio, que você conhece São Paulo, que você conhece todos os lugares que estão no livro, né? Sim, sim. Eu tenho até uma cidade que é citada lá, cara, é Honorópolis. Eu sou doido. Se tiver alguém de algum momento aí de Honorópolis com esse livro, com colapso, se esse livro chegar em alguém de Honorópolis em algum momento, por favor, tire uma foto em Honorópolis, me marca e me manda esse, porque a placa vai assim, ser né? Chega bem-vindo a Honorópolis. Esse vai ser um troféu, porque eu gostei tanto de escrever uma cena em Honorópolis. Não sei se você vai lembrar, é uma cena da igreja, quando eles fazem uma pausa. E eles bebem uísque, não sei o que, Camargo sai e fala com o pai dele. Tem o pai dele lá que aparece para ele e tal, eles conversam. Aquela cena lá se passa em Honorópolis e eu sou doido que alguém de Honorópolis leia para pensar assim, caramba, o cara escreveu uma cena aqui legal, que coisa interessante. Mas, enfim, fica aí, tá? Vai ser um troféu meu, vou até moldurar se alguém fizer isso. E aí, uma dúvida que gerou até uma conversa com o pessoal lá, a gente começou a identificar as cidades, né? Então, a cidade do homem sem os braços é Rio de Janeiro, claramente, né? Sim. Toda a parte lá do Netflix e tal é São Paulo, né? A hora que ele tá na cidade maior, né? O cemitério de carro, a cidade dos carros, né? Dos ratos e tal. Cidade de los ratones. E aquela parte toda lá que virou pó e não sei o que, o palácio, eles estão em Brasília, é isso? Brasília. Eu quis fazer essa brincadeira, eu não podia deixar de fazer. Eu pensava assim, onde é que eles estarão a brigar? Onde é o lugar? É no palácio, eles são os donos do Brasil. Pô, muito legal isso, cara. Aí tem gente que fica assim, eles falam palácio, mas que palácio é esse? Não é o Palácio da Alvorada mesmo. Tipo, é a Alvorada, né? É o presidente, né? Camargo é o presidente. Sim, né? Camargo é o presidente. Mas, Rodolfo, se algum dia ele escreveu o primeiro, antes, né, a prequel, eu vou contar como é que foi a tomada do Palácio da Alvorada. E vai ser muito legal. Não vai ser igual ao Rio de Janeiro, não, né? Não, vai ser diferente. Eu tenho umas coisas assim que eu brinquei. Deixa eu ver. Está um pouco óbvio, mas talvez na primeira leitura não dê para pegar. Que o Nego Ju e o Samuel, eles faziam parte do grupo que tinha tomado o palácio antes de Camargo chegar. Tanto é que tem duas curiosidades lá. Uma delas é que eles mencionam isso, que eles fugiram em 3, era Nego Ju, Samuel e Bidia. E o Bidia estava ferido, estava atrapalhando a fuga deles, porque eles assim, o velho e aquele grandalhão estava atrás da gente, sei o quê. E aí eles matam o Bidia enfim, e seguem fugindo, etc. E a outra pista que eu dou sobre isso é quando o garoto encontra o Samuel, na época que o grupo do Camargo pegou o palácio, o garoto ainda não estava no grupo, o garoto não tinha nem nascido. Mas tem uma gíria que o grupo do Camargo usa muito quando pega alguém dando sopa, que é perder o pato ou alguma coisa assim. Chama o outro de pato. Eles falam pato, e os caras falam pato também, né?
E aí, quando ele fala isso para o Samuel chega murcho, porque o Samuel reconhece na hora que é alguém desse grupo que falava pato. Por quê? Porque isso foi uma das coisas que eles falaram quando eles Que pegaram legal. o palácio deles. Mas, enfim, tem muitos detalhes assim que só vão ficar mais claros depois que eu escrever os outros dois, sabe? Tá lá só como Vai ser pista. o quê? Vai ser um antes da história e um depois, é isso? Eu estou planejando, está tendo muito apelo dos leitores, né? Todo dia eu recebo alguém pedindo isso, e até da editora também, uma continuação e uma prequel. Eu ia ser perfeito porque eu já tinha planejado, antes de publicar Colapso, eu já pensei o seguinte: se isso fizer muito sucesso, eu posso expandir. Então, eu vou pensar numa sequência. Então, quando eu estava escrevendo, eu já pensava em coisas que eu poderia aproveitar depois, na sequência. E também tem muita coisa a ser explicada ainda, né? Tem o pai do Ó, tem uma Camargo. pergunta que uma amiga minha quer tirar de qualquer jeito. Ela já perguntou umas 10 vezes pra mim. Tem uma garrafinha azul, pensei que era um copo Stanley. O que que é essa garrafinha azul, você lembra? A garrafinha azul é do grupo da Bia, né? De ácido. Né? É De de ácido, ácido. né? É o ácido que ela usa, né? Não, tá certo. Naquela cena lá, nossa, o que acontece com essa menina? O nego viu as coisas todas lá, meu Deus do céu. É muito doido porque as pessoas falam daquela. Depois eu fiquei pensando assim, a página que as pessoas. Não, cheguei na página tal, não sei o quê. Mas eram as coisas do casal, né? Que as pessoas falam mais, né? Sim, Mas eu acho, página que o eu acho pessoal as coisas que mostrava. fizeram com ela pior do que a do casal. Não sei por quê. Apesar que do casal é que as pessoas ficam muito chocadas com coisa com criança, talvez. Sei lá, não sei É, qual que é a brisa. eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é porque é um nível. Eu acho assim, quando a minha antagonista aparece na história, né, a Diana, eu queria que ela chegasse chegando, né? Eu queria que assim as pessoas não tivessem dúvida de que estavam diante de uma pessoa muito cruel e com uma personalidade muito forte. É, ela chega, ela oferece um combo, é um crescendo de violência. Né? Primeiro ela fala do Pedro, aí mostra aquela situação na qual o Pedro se encontra, que eu faço aquela brincadeira, primeiro causa a impressão de que o Pedro morreu, todo mundo diz, ai meu Deus, mataram o Pedro. Lá na frente descobrem que ele está vivo, Fica mas muito pior do que morrer, né? pois é. E aí aquela Tem coisas sequência, piores do que morrer. e aquela sequência em cima da Samantha, e a Samantha já tem um passado traumático, assim, muito traumático. Ela inclusive, também está lá, ela já teve, enfim, não quero soltar um spoiler muito Sim, né? pesado, Sim, sim, mas sem ela muitos tem um spoilers. histórico ela tem um histórico de sair de si, assim, de ficar meio fora de si, entrar num estado Aham. meio, sabe, meio perigoso, digamos assim. Justamente por causa dos traumas que ela passou. E aí a galera trava na Não, página mas. 204, que é a cena da sopa, a famosa sopa. Ah, entendi. Entendi. Realmente é pesado também, mas tem outras que eu achei tanto quanto. Mas é isso, é um livro que dá esse gostinho de querer saber mais, tanto de antes, né? Por exemplo, o Marco Zero, né? Enfim, dá a entender que muitas coisas aconteceram, né? Coisas até que parecem que estão acontecendo hoje em dia, inclusive já, né? E você Né? fica postando quando acontece uma coisa muito desastrosa, assim, você coloca, tá quase o colapso, assim, né? Cara, E surreal. também né, dá vontade de saber o que aconteceu um pouco depois também, assim, né? Acho que e com certeza esse prequel aí explicando todos esses traumas, porque, pô, a gente viu, né? Inclusive o livro saiu logo depois da pandemia ali, né? Depois de uma coisa muito desse tamanho, e esse é muito maior do que uma pandemia, né? Porque é quase o fim do mundo mesmo, né? Todo mundo fica cheio de cicatrizes e outras coisas, né? Então, imagine o quanto essas pessoas passaram por muitas coisas, assim, né? Que não tá ali, muitas coisas tá só implícita, né? Ah, Sim. você sabe que ela teve um passado doloroso, mas não sabe exatamente o que foi, né? Tem Aí uma dá hora essa que curiosidade de saber o fala, que foi, né? tem uma hora que fala lá, o passado era o tabu da nova era. Assim, ninguém queria contar a sua própria história porque passou por um monte de coisas. Né, cara? Então, ninguém está ali vivo à toa. Né? Tanto é que todo mundo. Ninguém vai entrar em crise existencial porque comeu uma carne humana, por exemplo, lá na história. É, foi Sim. necessário para chegarem ali. Né? Senão teriam ficado no meio do caminho. E é isso. É que nem aquela A história pandemia. dos garotos lá do time de futebol lá que caiu no Chile lá, né? Com o avião, Sim, né? Eles nos ficam tudo Andes. meio Né? assim, né? Aí, pô, quem que vai fazer? Aí eu, não, eu vou lá e faço, né? A pessoa que é a primeira que
correspondente para cortar e não fala de quem que ele cortou, por exemplo, né? Aí ninguém quer saber de quem tá comendo, porque pode ser que seja algum parente, né? Mas aí chega no final que eles já estão meio que tipo, foda-se, tá ligado? Chega um ponto que é muito foda-se, né? Porque, cara, é isso, né? Tipo, e você não quer muito saber o passado também. Tá bom, você já deve ter matado alguém, você já comeu alguma outra coisa estranha, mas beleza, né? Vamos daqui pra frente. Senão não chegaria ali. Eu acho que tem uma brincadeira. Eu não sei se foi algo que eu pensei ou se eu cheguei a colocar de fato no livro. Que acho que eu coloquei sim. Que as pessoas com problemas de restrição alimentar foram as primeiras vítimas. Eu acho que tá lá. O vegano é o primeiro a morrer nesse caso. Tem muita restrição, cara. Não tem o que comer, só tem isso. E aí, você come ou não? Não, então você vai morrer de fome. Você vai virar comida. Não tem como. Ou você come ou você é comida. E diz uma coisa aí que também é uma outra coisa que deve perguntar muito pra você, inclusive até a Pipoca já tava furando minhas pautas aí. Os tem um personagem favorito, assim, o personagem favorito seu, ou tem mais de um ali, como que é? Cara, então, eu fiz essa pergunta ontem no IG, né? E a galera, muita gente falando espanhol, porque o espanhol é o queridão de todo mundo ama o espanhol. Sei lá, a cada 10 leitores que vem falar de personagem preferido, 9 né, gostam de espanhol. Eu gosto de espanhol, adoro espanhol. Eu gostava, inclusive, de brincar com o fato dele ser tão inocente naquele contexto. Porém, como escritor, era muito difícil trabalhar espanhol. Não era pelo fato dele ser gringo, né? Pelo fato dele ser estrangeiro e tal, era pelo fato dele estar sozinho, totalmente deslocado, totalmente inocente naquele contexto. Era difícil trabalhar. Então, hoje, quando me faz essa pergunta, eu pensando como autor, eu penso nos personagens com os quais eu tinha mais naturalidade, sabe? Assim, fluxo de narrativa. Eu pegava e o cara ia sozinho, assim, né? E aí tem alguns, né? O Camargo era um que bastava chegar a cena dele, eu começava a escrever, ele ia sozinho. Eu nem pensava. O Camargo é seu alter ego? Não, pior que não. Só o chapéu que a gente tem em comum. Eu sempre achei que era uma coisa meio assim, tipo assim, eu achava que você tinha escrito pensando, tipo assim, se eu fosse, sabe assim, essa coisa de escritor de querer criar uma coisa meio super-herói de si mesmo, assim, né? Ou se eu tivesse nesse contexto, eu queria ser o Camargo, sabe assim? Não, cara, a única coisa que tem em comum de verdade, que eu tenho em comum com o Camargo é o chapéu. E o chapéu dele tem uma baita de uma história que não está em Colapso, mas estará na prequel, né? Mas enfim, ele era um personagem fácil de trabalhar. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, de me colocar nos personagens e tal, mas assim... na orquestra você colocou, eu acho que se eu fosse falar assim, apontar... esse é o personagem mais parecido comigo em Colapso, eu acho que é um misto de garoto, espanhol e velho. E um pouquinho outro de Camargo. É meio que diluído, assim, não tem um que una, sabe, assim, uma série de características, não. Mas por incrível que pareça, a personagem, no caso, mais fácil de trabalhar de todos, inclusive mais fácil do que o Camargo, era a Diana. A Diana tem tudo próprio, personalidade, vontade, ela se movia sozinha. Eu me sentia psicografando quando estava escrevendo as cenas da Diana. Não controlava nada. Se alguém disser assim, por que você fez Diana fazer isso? Não fui eu. Ela fez sozinha. Eu só fiz datilografar aqui. Era desse jeito. Não, e ele é um personagem interessante, né? Porque é essa mulher forte nesse contexto que virou uma líder, mas ao mesmo tempo, assim como todo mundo tem um lado sombrio e tal, e enfim, né? É legal, né? É um personagem interessante mesmo. Eu gosto bastante dela, assim. O garoto é um personagem... Os meus favoritos, eu gosto do Camargo, gosto também do espanhol, porque é isso, né? Eu acho que talvez, sabe o que deve ter acontecido? Talvez a dificuldade de fazer ele, né? E esse cara meio solidão, talvez foi... Não sei, mas tem a impressão que você ficou trabalhando muito ali ele, sabe? Porque os outros iam fácil, né? E não sei, as pessoas acho que também criam muito essa coisa do inocente, né? Tem os arquétipos ali, né? Tem o cara que é o líder, mas aí, tipo, o cara que é muito líder, a gente gosta, mas fala, pô, mas
é meio fácil gostar dele, sabe? Você Então vai ficando meio assim, né? A minha ideia e olha só como eu sou ousado. Eu quis criar um protagonista antipático. É a anti-regra da escrita, né, narrativa de histórias desse tipo. Você tem que criar um protagonista que seja simpático, pelo qual as pessoas torçam, que as pessoas gostem, etc. Eu queria o contrário, eu queria um cara extremamente antipático à primeira vista. Porém, eu queria fazer as pessoas gostarem dele ao longo da história. Então, assim, eu acho que eu fui bem sucedido nisso, porque é muito comum me mandarem mensagem do tipo: eu não gostava do Camargo no início, mas lá pro final eu já estava gostando dele. Eu não entendia o Camargo no início, mas lá pro final eu já entendia, já estava mais simpático a ele, etc. Então, assim, eu gostei muito de fazer isso. No caso do espanhol, cara, ele servia na minha primeira concepção do livro, assim, a primeira vez que eu concebi tudo, quando o espanhol surgiu, ele servia para mostrar como é que estava o mundo, como é que estava o Brasil. Então, assim, ele andava sozinho e eu aproveitava para descrever as coisas. É verdade. Volta, Ele passa etc. pelo sul, ele vai pro Rio, ele volta, vai para São Paulo, ele conhece todo. É verdade, né? Ele fez uma trajetória, uma coisa curiosa aqui, ele fez uma trajetória mais assim, pela parte litorânea do Brasil, pela parte de cá, né? Pela parte leste, que assim, pelo leste, né? Ele fez uma trajetória mais por aqui. Ele não sabe que pé está lá pro lado do Amazonas ali, ninguém sabe, porque o povo tem um medo de ir para aqueles lados, que havia uma lá virou história Eldorado, assim, né? Nossa, o que tem na Amazônia, né? Isso é muito legal também. Mas agora que você, pensando bem, tem muito essa coisa mesmo, né? Do que você falou do início da conversa, nossa coisa da porta, tem essa coisa assim, né? A gente sente, tem a Amazônia, que é esse Eldorado, que ninguém sabe o que é, né? Tem várias coisas escondidas no livro, né? E esse passado das pessoas, o Marco Zero. Você vai deixando várias coisas, umas pontas soltas, é muito legal isso, realmente é algo que tá muito aí no seu livro, né, realmente. Eu queria também deixar o seguinte: se eu não escrever as continuações, o leitor vai continuar intrigado, e no entanto, assim, o livro basta a si mesmo. Acho que é um livro que, se não tiver continuação nenhuma, ele dá para ser lido na boa, você não perde nada, você tem uma história completa ali, começo, meio e fim, né? Todo o background, e você pode especular, tudo que vem depois você pode especular, e tá tudo bem, tá tudo certo. Peraí que tá aparecendo uma coisa aqui para eu fazer um quebra-cabeça aqui, senão minha live vai parar, peraí. Tá, vai lá. Aí, foi. Pronto, aí desculpa, me perdi aqui. Não, tranquilo. Uma outra coisa que eu ia comentar contigo, cara, era... Ih, agora quem se perdeu foi eu. Me perdi, já era. Você estava falando essa coisa do Brasil e tal. Não, lembrei, era só a conclusão sobre o espanhol. É que o espanhol tem uma característica que eu gosto muito nele, adoro isso nele, e ninguém menciona, eu fico triste, cara, ninguém gosta desse nele, parece, que ele marca os lugares que ele vai pelas estátuas. Toda estátua que ele vê, ele para analisar, para pensar a respeito, para ver o que era, etc. É por isso que, por exemplo, ele chama o Rio de Janeiro, não de Rio de Janeiro, mas de Cidade do Homem Sem Braço. Tem os anjos lá do Teatro Municipal, que ele olha e pensa: por que eles têm asas? Será que eles tinham asas antes? Tem uma estátua do Zumbi dos Palmares, que ele encontra lá em São Paulo, que ela está, se eu não me engano, ela está virada, ou está pintada. Olha só que coisa legal, a estátua de Zumbi dos Palmares, ela está pintada de branco, alguém jogou tinta branca em cima dela, assim, da estátua. Então ele fica se perguntando por quê, né? Ele vai marcando as coisas pela história. Ninguém menciona isso, fico triste. Eu fiquei mais nessa coisa do Rio, né? Do Rio é um pouco mais óbvio, assim, né? Tá mais na cara, né? Mas os outros realmente, nem eu também não tinha pegado, não vou mentir pra você, não fazer, nossa, é verdade, percebi. Uma coisa que perguntaram também você ainda usa a máquina de escrever para escrever, ou agora você não tá mais fazendo isso? Eu não tô mais fazendo isso porque, enfim, eu passei anos fazendo isso. Eu tenho um monte de texto aqui, cara, contos, poesias, tem até um romance, todo datilografado, que eu nunca passei pro computador.
Teve um deles aqui que eu tentei passar para o computador outro dia, deu uma trabalheira infernal. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu tô sei lá, eu tô me Pelo sabotando. romantismo, né? Pelo romantismo da máquina. Não é nem pelo romantismo, é porque a máquina de escrever, ela é isso, ela é uma máquina de escrever, ela não faz outra coisa, não é como um computador que faz tudo, né? Ah, ela não dispersa, né? Tipo, você fica ali na máquina de escrever. Entendi. Exatamente. Você senta diante da máquina de escrever com sua folha ali em branco, não tem absolutamente nada que você possa fazer além de escrever. Então você se obriga a entrar num fluxo criativo ali. Tem que entrar num computador e abrir o Word sem internet, né? Pois é, tem que desconectar o celular, tem que abrir o Word sem internet. Tem uma função agora que eu estou usando bastante, que é o modo foco do Word, não sei se você já viu, que ocupa a tela inteira, fica só a página. Eu vi até que você estava colocando umas coisas de meta, diária, não sei quanto que eu escrevi. Como que é isso aí? Eu queria saber um pouco dessa... Até pra gente não ficar só no livro, né? Senão daqui a pouco a gente começa a dar spoiler, mas eu queria saber um pouco dessa coisa do método, assim, né? Não sei se a gente também já está avançando muito, mas enfim. Não, tem. Eu gosto de estabelecer prazo e meta. Eu sou fã de prazo e meta, adoro. Então, todo livro que eu planejo escrever, eu penso assim, esse livro vai ter, pegando um exemplo aqui, tá? Esse livro vai ter 100 mil palavras. 100 mil palavras, eu vou escrever ele em 2 meses. O que eu falo é o first draft, né? Assim, a primeira versão, o primeiro rascunho. Uhum. Eu quero ter um first draft, eu quero ter um primeiro rascunho dentro de 2 meses. Então, quantas palavras eu vou ter que escrever por dia? Aí eu, sei lá, divido 100 mil por 60, né? 100 mil palavras por 60 dias e vejo quantas palavras eu tenho que escrever por dia para alcançar aquela meta. E aí eu vou nessa, vou fazendo e tal. Eu uso até uma espécie de calendário. Que nem o King, sei lá, escreve 10 páginas pelo menos por dia, um negócio assim. Eu gosto de fazer esse calendáriozinho aqui que eu vou preenchendo com quantas palavras que eu escrevi no dia em questão. E aí, assim, aos poucos eu alcanço meta. Eu gosto de ver, parece que quando você está vendo a coisa evoluindo, assim, né, parece que psicologicamente você se sente mais estimulado, sabe, a continuar manter aquela bola quicando, digamos assim. A máquina de escrever tem essa vantagem, porque o que acontece? Quando você terminava de escrever uma página, você puxava a página aqui da máquina e botava aqui do seu lado. Quando você terminava outra, puxava e botava do seu lado. Então a pilha... Você ia ver no volume, né? Você viu, cara, meu trabalho tá rendendo e tal. E isso estimulava bastante. Esse é o motivo pelo qual eu prefiro, inclusive, usar um processador de texto chamado Scrivener. Eu prefiro. O Word ele foi feito para escritório, né? Ele foi pensado para escritório. O Office, não sei o quê. O Scrivener não. O Scrivener ele foi pensado para ficcionistas, para romancistas, para... Que legal. Eu nem conhecia esse programa. Então, assim, ele tem uma lógica de ficcionista mesmo. Você pode criar pastas com ficha de personagens, você pode ter uma pasta lá só de pesquisa, você pode colocar imagens, pode colocar documentos, tal. Você pode transformar seus capítulos em fichas, fica melhor de organizar, fica melhor para ter uma visão completa do seu livro. E você faz isso, você vai criando esse personagem, aí você pensa ele, escreve a idade, não sei o que, não sei o que lá, escreve outro, ou você vai escrevendo a história e eles vão surgindo e as coisas vão indo. Eu vou escrever e o que vier eu deixo e depois eu vejo se fica ou não. Cara, eu sou... Sabe, eu acho que foi o George Martin que fez aquele paralelo entre o escritor arquiteto e o escritor jardineiro, né? O arquiteto é esse que planeja tudo, que faz ficha, que e vai seguindo, tudo bonitinho. Eu não, eu sou o oposto disso, eu sou o jardineiro mesmo. Eu tô com a ideia, eu vou lá e vou escrevendo para ver o que dá. Regando a plantinha todos os dias, que ela vai crescendo meio feia, mas depois que ela estiver grande, eu vou lá e podo, vou ajeitando ela para ficar do jeito que eu quero. Mas eu sou 100% jardineiro. Até porque é chato você ser arquiteto, cara, porque você
meio que sabe tudo que vai acontecer na história. Fica um trabalho meio chato de fazer, prefiro ir descobrindo. Por exemplo, É que às vezes as coisas surgem, né? Às vezes as coisas surgem, né? Você tá escrevendo. Eu até fiz um exercício, até para poder falar. Assim, eu já tenho alguns poemas publicados, nunca escrevi um livro meu só. Mas eu falei, eu fico falando tanto do livro dos outros, né? Vou tentar eu escrever o meu, né? Porque senão fica uma coisa meio, pô, você tá criticando todo mundo, mas você não escreve, né? Tipo, eu sou jornalista, mas eu quero. Aí, eu falei, não, vou fazer então. Aí, eu não terminei assim, mas tem muita coisa de vir um fluxo, assim, né? Então, eu tive uma ideia. Em 10 dias eu escrevi 80 páginas, assim, ó, loucamente, assim, eu uso alucinado, assim, né? E aí depois cheguei num momento que eu travei e tal, aí fiquei pensando, agora de vez em quando eu volto no texto e tal. Mas é isso, assim, muitas coisas foram surgindo durante a escrita. Eu tava escrevendo, aí de repente eu ia tomar um banho, tava um estalo, eu falei, nossa, é isso, cara. Aí eu voltava, tipo assim, pegava o celular, assim, ainda molhado no banho e anotava pra não esquecer, sabe? Sim. Isso é muito massa, cara. Uma curiosidade, o conto A Bailarina de Vidro, que tá lá na orquestra. Meu, esse conto é muito bom, ainda bem que eu li, eu terminei de ler o seu livro hoje, e eu li esse conto hoje, é muito bom, é o que eu mais gostei do livro, cara, é muito bom. É o conto que a galera mais gosta desse livro, cara, e é o único que foi escrito, eu juro a você, tá? Eu escrevi esse conto em meia hora, todo. Essa versão que eu escrevi em meia hora é a mesma que tá até hoje no livro, eu não revisei nada. Como é que foi isso? Eu estava escrevendo outra coisa, e aí parei porque estava sem ideias, e aí fui tomar um banho. No meio do banho, me veio a história da bailarina de vidro. Eu fechei, choveu, meu olho estava molhado, por isso que eu lembrei disso. Você estava falando mesmo tipo de experiência. Molhado ainda, eu liguei o computador, fui lá, abri a página e vral, escrevi aquele conto do jeito que está lá até hoje. Curiosamente, se tornou o conto mais famoso do livro. Se tornou. Até eu tenho uma garota que ela dá aula de balé. Ela fundou uma escolinha de balé e o nome da escolinha de balé dela é Cristal, por causa do conto. Teve um poeta paraibano, Jairo César, também, ele escreveu um poema inspirado na Bailarina de Vidro. Até hoje, de vez em quando, esse conto é muito legal. Para você ver como inspiração é uma coisa que existe mesmo, né? Não tem que discutir. Mas, ainda sobre essas coisas que surgem, você não planejou, essas surpresas, a Diana, ela surgiu na história do Colapso no momento que ela surge no livro. Aquele foi o momento em que ela Você surgiu. Você estava escrevendo e ela apareceu no livro e apareceu na sua cabeça, tipo isso. Sim, e ficou. Entendeu? Então é por isso que eu prefiro ser jardineiro. Não, as coisas surgem mesmo. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente também tem que não ficar só nesse lugar, né? Porque dá a impressão que, assim, as pessoas pensam que quem trabalha com arte, no escritor, é só inspiração, né? Então essa coisa de você também se policiar de escrever sempre, né? Mesmo um dia que não tá tão inspirador, né? E aí pode ser que você escreva menos, né? Mas assim, é isso, né? Você acaba virando um ofício, né? Não dá pra ser também só... Não, eu só vou fazer quando eu estiver inspirado. Aí, tipo assim, você vai fazer 2, 3 poemas num ano, sabe assim? Sim. Se você fizer isso, você pode até se tornar um escritor, assim... vamos lá, você vai escrever contos, né? Porque conto é uma coisa fácil de trabalhar com inspiração. Você tem inspiração para uma história, assim, conta, você vai, senta, escreve. Trabalha 2 dias, escreve um conto. Ao longo de um ano, você, sei lá, pode ser que você escreva conto suficiente para ter um livro, ao longo de 2, 3 anos, etc. Mas para escrever um romance, você vai passar muito tempo com os mesmos personagens, sabe, com o mesmo plot, né, mesma história e tal, mesmo mundo. E então a inspiração aí ela não serve muito, cara. Ela vai surgir em momentos, uma cena ou outra. Mas para escrever mesmo, efetivamente, você tem que contar muito mais com essa parte para usar um clichê aqui, da transpiração mesmo, né? Tem que trabalhar. Mas depois de um tempo, depois que o livro está pronto, é raro você conseguir distinguir o que é que você escreveu inspirado e o que é que você escreveu sem inspiração nenhuma. Você não lembra o que foi em qual parte, né? Sim. Eu lembro de algumas inspirações que eu tive ao longo de Colapso. Vou te dar algumas cenas que foram inspiradas mesmo. Legal. Surgiu. Espanhol subindo lá no Farol Santander e gritando "eu sou espanhol" lá de cima, foi um momento de inspiração, foi uma ideia que veio me inspirar. Garoto na moto, garoto na moto atravessando a queimada, foi um momento desse também. Então assim, tem os momentos que legal. que é aí que eu lembro, mas no geral
foi trabalheira. É curioso que eu terminei de ler esse outro livro seu e é muito diferente do Colapso, né? Dá pra perceber que é outro momento da vida, assim, também, né? Inclusive, daí, o seu conto que você completa depois é um cara mais pai de família, tem uma criança, tem esposa, tipo, é outra pessoa, né? Aquele parece que é um cara mais jovem, melancólico, que tava ouvindo Beatles e não sabia pra onde queria ir, né? Tem toda essa questão aí que você falou que você fez letras, acho que você fez direito também, né? Enfim, parece que é um momento que foi meio assim, que acho que quase todo mundo passa, né? É difícil a gente saber o que a gente quer já de cara, né? Sim, muito difícil. Eu, na verdade, eu até sabia, só que eu não queria aceitar, né? Porque eu acabei voltando para o ponto de partida para poder seguir em frente. Mas é verdade, né? Tem isso. Não, a orquestra foi um período muito complexo da minha vida, cara. Eu não só literariamente, mas pessoalmente também. A faculdade de Direito era uma faculdade que eu não sabia. Literalmente e literariamente, né? Até hoje eu não sei o que é que eu fui fazer na faculdade de Direito, para ser bem franco. Eu sempre sonhei ser escritor, era o que eu queria fazer. Então, não existe faculdade. Né? Existe lá na PUC do Rio Grande do Sul, existe os cursos de escrita criativa e tal, mas olhando assim, grosso modo, existe curso para formar escritor no Brasil. Né? Faculdade, curso superior para formar escritor. Então, qualquer curso servia. Aí eu fui fazer letras e achava que era o mais próximo do que eu queria ali. Tal. Foi uma mega decepção. Eu no segundo período eu já percebi, isso aqui não é para mim, não é o que eu quero. Eu odeio essa discussão aqui. Eu não aguento mais discutir Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, embora eu goste de todos esses autores, tá? Mas eu não aguentava mais como eles eram discutidos na faculdade. Os movimentos, os períodos. Cara, umas coisas meio pedante, né? Uma coisa meio pretensiosa demais, né? Demais, cara. E aí eu até faço um pouco de crítica a isso no Para Elisa. O Para Elisa é um livro que brinca com isso. A concluir a história de Para Elisa, agora que eu mencionei, que eu lembrei, é que ele ficou esse fracasso lá atrás, né? Tal, fracasso. Aí quando foi agora esse ano, eu brinco dizendo que é o efeito colapso, talvez seja mesmo. Mas ele teve um boom assim absurdo. Ele está vendendo horrores, sabe? Está sendo lido horrores também. O índice de páginas lidas está lá em cima. É curioso, né? Como as coisas são. Porque a galera quer ler mais coisa sua, né? Tipo, e aí gostou de Colapso, você tem esses outros 2 livros também. Você mesmo divulgou, né? Eu até peguei eles naquele Exploda Seu Kindle, aí a pessoa começa a procurar outra coisa, né? Tá na hora de sair o Colapso 2 aí, ou o prequel, né? Sei lá. Não, mas eu vou te falar, Rodolfo, eu não quero lançar nada do universo de Colapso agora, assim, eu não quero que seja o meu próximo livro, sabe? Eu quero que o meu próximo livro não tenha nada a ver. Você tem outra coisa aí na manga? Eu tenho 3 livros aqui que estão no estado que nós podemos chamar de mais ou menos prontos. Então, eu queria que fosse um desses 3, porque eles não têm absolutamente nada a ver com Colapso, porém, tem as coisas que a galera gosta, né? Quem lê o Colapso gosta. Tem a brutalidade, tem a visceralidade, né? Um bom enredo, com personagens legais, coisas assim. Mas... porque eu fico com aquele receio, acho que é natural, de... E é de horror também esses outros livros ou não? Oi? São livros de horror ou é outra pegada, assim? Todos têm bastante horror, todos, mas se fosse colocar um selinho mesmo, assim, um deles é policial. Um é thriller mesmo, assim, um é um romance thriller. Policial mesmo, né? É um thriller mesmo, com direito a um investigador e um serial killer. Classicozão. Classicozão, mas assim, brutal, uma coisa, inclusive tem a melhor cena que eu já escrevi, de chocante, sabe? Esse tá quase pronto. Tem um outro que se a gente fosse colocar o selinho, seria ficção científica. Esse de ficção científica, ele é o livro mais estruturalmente complexo que eu já escrevi, mas ele é muito esquisito. Assim, vamos lá, dá para falar uma coisa sobre ele. Ele é como se fosse uma espécie de Black Mirror, só que do horror científico, assim, sabe? Então, é uma espécie de
ficção científica voltada para o horror tecnológico, tá? Legal. E o outro é uma espécie de coming of age, né? Essa coisa do jovem se tornando adulto, não sei o quê, mas também num contexto de horror. Esse é uma espécie de homenagem à minha infância, ao lugar onde eu cresci e tudo, mas está está recheado de horror pesado, até de coisas que muitas vezes as crianças têm que passar, sabe, para poder crescer. Assim, o primeiro contato com a morte, o primeiro contato com o mal, coisas assim. Sim. Que vão formando a tua vida, etc. O primeiro contato com coisas de sexualidade, enfim, tá tudo lá, sabe? Esse é um livro pelo qual eu tenho um carinho imenso, inclusive, mas ele é o mais tranquilo dos três, talvez, embora tenha algumas coisas. Ele é como se fosse um It, sabe? Não em termos de tamanho. Eu pensei, essa fase da vida tem... no horror, assim, por exemplo, até a Carrie, essa coisa da menstruação, da sexualidade, dessa coisa, no It, os jovens ali, então, toda essa questão que tem, então, é um momento que realmente causa muito horror, né? Sim, cara, e aí é que tá, é como se fosse um It, só que menor, óbvio, né? e sem palhaço, essas coisas, mas tem, inclusive esse tem sobrenatural. Os outros dois não. Os outros dois são mais pé no chão, são mais pautados na realidade. Agora, esse tem sobrenatural mesmo. É bom que agora você não tem mais essa preocupação assim também de agora você pode escrever umas coisas mais, sei lá, sem essa preocupação de querer muito agradar, assim, vamos dizer, até os críticos. Sim. Os críticos, você já entrou no Jabuti, você já tem o público, né? Não sei se você fica mais... Queria até que você falasse essa questão aí, quando você escreveu, enfim, começaram a falar que o livro era muito bom, o próprio César Bravo, que já é um selo ali, né? Mas você tinha essa ambição? Você achava que poderia chegar e concorrer a um prêmio, assim, ou não, nem imaginava, assim? Até pelo contexto do livro, né? Às vezes a gente, enfim, nem considera, né? Não passou pela minha cabeça em momento algum. O Paralisa, eu te confesso que passou. Quando eu publiquei o Paralisa, eu pensei o seguinte: esse livro ele tem um potencial para agradar uma crítica literária que se debruçar sobre ele, porque a personagem era uma poeta, tradutora, múltiplos narradores que eu marquei pelo estilo narrativo. Eu não marquei, lá no Paralisa não vai ter assim, quem está falando. Vai ter a pessoa falando e aí você vai saber quem está falando pelo estilo, pela forma como ele fala. E são múltiplos narradores, não sei o quê. É uma narrativa de mosaico, né? E aí eu pensava, esse tem um potencial para agradar a crítica, esse aqui tem, com certeza. Mas o Colapso, não. O Colapso, em momento algum, eu pensei, pelo contrário. Quando eu pensava em crítica ou prêmio, a primeira coisa que veio na minha cabeça é jamais, impossível, nunca Colapso vai acontecer. Jamais. Mas o curioso é que foi, né? Inclusive, nada mais, nada menos que o Jabuti. Eu fiquei, quando eu vi a lista, eu fiquei assim, queixo caído. Disse, cara, eu olhei 2 vezes, esfreguei os olhos, eu disse, é isso, né? O que eu estou fazendo aí, né? Eu li para ver se era aquela lista mesmo de semifinalista. Eu disse, caramba, não é que tá aí. Aí eu mandei para um grupo aqui que eu tenho com as amigas minhas, que são escritoras, e eu mandei num estado meio que de perplexidade, assim, sabe? Nossa, olha isso. Aí eu passei aquele dia inteiro assim, meio aéreo, assim, sem entender direito o que tinha acontecido. Mas aí, já conversando com o César depois, tudo, eu já falei, pouquíssima chance de continuar, de ir até o final mesmo, porque... você achou que ia ficar entre os 10, mas não ia continuar nessa outra lista aí, né? Isso, porque tem muita coisa ali, não é uma coisa só, não é uma coisa que você olha assim, em Colapso, e vai dizer, isso aqui o mainstream não gosta, isso aqui é complicado. Não, tem várias coisas assim, várias, inclusive coisas que eu botei de propósito. Vou te dar um exemplo, palavrão, inclusive tem gente que reclama porque tem muito palavrão no livro. A minha lógica foi, se a própria moral tá corroída, né? Por que a linguagem não estaria... A linguagem estaria, inclusive, antes da moral, né? Estaria primeiro. Mas tem gente que acha que é falta de vocabulário, por exemplo. Sei lá, falta de técnica, sabe, de controle narrativo.
prefere investir, por exemplo, numa artificialidade. Era o oposto do que eu queria fazer. Eu queria que eles conversassem, os diálogos lá, como pessoas conversam mesmo, né? Então... É que a galera não entende que ser simples ou parecer simples, né, não é ser simplório e às vezes é até mais difícil, né? É mais difícil, eu considero mais difícil. Porque às vezes você escrever dessa forma rebuscada e que às vezes não significa nada, só parece que é complexo, mas não tem uma profundidade, assim, só é difícil, né? E aí você tá falando difícil, você tem que toda hora ficar explicando e voltando, né? E aí é isso, assim, né? Parece que, esse cara não sabe escrever, assim, mas aí não é isso, né? É uma escolha, né? É proposital que seja assim. As pessoas daquele lugar, inclusive aquele lugar que ninguém nem pensa mais em ler, não é importante você ser intelectualizado, né? Por que eles vão ficar falando... Né? Não são pessoas que estão no final da faculdade, vão num barzinho e estão lá, né, fumando seu cigarrinho, tomando uma e falando sobre Shakespeare, sei lá o quê, né? Os caras estão no fim do mundo, pô. Sim. Tanto não sei se você percebeu, que toda vez que o Camargo vai contar uma história, porque o Camargo lê, né? O Camargo gosta de ler pra caramba e tal. Toda vez que ele vai contar alguma história pros outros, ele baixa o nível da linguagem dele. Ele começa a usar uma linguagem mais escrota ainda do que ele já usa. Então, ele faz a versão dele, né? Tipo, a história a versão Camargo. Isso, né? Isso também foi deliberado, sabe? Porque eu pensava, o Camargo é aquele tipo é como se fosse um político, digamos assim, que se vai falar com um grupo de empresários, ele vai usar a linguagem ali no nível dos empresários, sei o quê. Se ele vai falar com o povão, ele vai usar a linguagem do povão. E daí por diante, sabe? Vai falar sobre, vai fazer alguma metáfora com futebol, né? Isso, vai falar uma coisa que seja mais popular. Exatamente. Então eu pensei Tem um amigo meu que tem uma história muito boa, que ele falou que uma vez ele estava num evento, né? E tava o Maluf lá, né? E aí ele falou que o Maluf é um cara que ele chega, parece que ele encontra você, assim, e parece que ele conhece você há 1000 anos, assim, né? Aí chegou com um cara e falou assim, né? Como vai seu pai, né? Óbvio que ele não conhecia o pai do cara. Aí o cara falou, não, meu pai morreu. Aí ele falou, só se for pra você. Malandro. Eu não chamei de malandro. Tem traquejo político, né? Tem traquejo político. O cara já faz isso há muitos anos, né? Sim, já é natural, já é uma... Né? É legal isso. Tem muito político assim, cara. Tem muito. Muito legal. Ele vai uma coisa que eu ia falar, então, eu tem escritores que às vezes escrevem umas coisas muito pesadas no começo e depois vão para se enquadrar, sabe? Para entrar talvez numa editora maior, para ganhar um prêmio, começa a ser menos escrachado, colocar menos violência, né? Você não vai fazer isso não, né? Vai ser um negócio que vai continuar sendo nessa pegada, né? Não, eu faço o seguinte, Rodolfo, eu vejo o que a história quer, sabe? Quando eu estou escrevendo minha primeira versão, eu não penso em mercado literário, não penso no meu editor, não penso em leitor, eu penso na história, só a história. Se a história quiser que aconteça uma barbaridade, a maior barbaridade que você, uma coisa que ninguém jamais escreveria isso, porém eu sinto que na minha história vai fazer sentido, tem a ver, etc, eu vou botar, não quero nem saber. E aí depois pode até ser que tenha alguma discussão em cima, né? Cara, isso aqui vai dar polêmica, como teve, com Colapso teve também. Mas eu mantenho, aqui é uma obra de ficção, sabe? O verdadeiro perigo está do lado de cada página, né? É aqui no mundo real, na nossa vida real. Não numa obra de ficção. O leitor está seguro ali, ele pode tá acontecendo as maiores barbaridades em Colapso, mas quem está lendo está seguro, vai terminar de ler o livro e está tudo bem, está tudo certo. Né? Legal. Cara, acho que deu pra gente conversar bastante aí. Muito legal conversar com você, conhecer, assim, um livro que eu gostei muito, queria saber toda essa parte por trás, esse contexto. Eu adoro entender como que chegou naquela história, assim, realmente muito bom aí falar com você. Pessoal aí, não sei se querem alguma coisa, pessoal, aí para terminar, se quiserem mandar alguma pergunta aí pra gente já ir se encerrando aqui. Vamos ver o que estão falando aqui, confunde Dan Brown. Estavam falando essa questão da escrita, né? De parecer simples, conseguir fazer essa escrita, mas que isso não significa que a pessoa não saiba escrever, né?
Ah, o pessoal tá Pois é. perguntando de promoção, ó. De promoção, Tá. porque você colocou lá que seu livro acabou e tá todo mundo desesperado agora com isso. Onde eu vou achar seu livro? Pois é, ô, Rodolfo, antes de mais nada, obrigado pelo convite, tá, cara? Foi demais o papo, adorei. Quiser me convidar outras vezes aí, já estou Boa, me boa. disponibilizando. Mas, ó, Legal, legal. inclusive para livros futuros aí, pra gente conversar. Pô, quando você for lançar alguma coisa, quando você for... Enfim, mas não Tá, precisa ser isso, estamos esperar não, a gente pode marcar outras tá. vezes. Beleza. E aí, cara, deixa eu te falar sobre essa questão das promoções na Amazon. É o seguinte: o Colapso ele esgotou no estoque da Amazon. Eu não sei se vão repor. Honestamente, eu não sei. Sabe por quê? Porque o Colapso ele teve um boom gigante agora nesse último semestre e eu ainda não recebi a prestação de contas. Só vou receber em janeiro. Eu não sei se ainda tem que tirar. Não sei mesmo, tá? É, Até porque, ó, esse semestre teve muita coisa. Teve a classificação como semifinalista do Jabuti. Teve o Felipe Neto, que leu o livro. Felipe Neto leu o livro e indicou nos stories dele. No outro Sim, dia, sim, ele sim. estava em primeiro lugar nos mais vendidos lá da categoria horror. Então, assim, não tem como saber em que pé que anda o estoque da editora, mas, por enquanto, a Amazon só tem pelo Marketplace. Eu tenho esperanças de que ainda tenha livros suficientes para que eles reabasteçam, né? Pelo É porque menos a antes Black da Friday tá Black chegando aí Friday. também, né? O pessoal tá desesperado com isso, né? E eu não sei como que é isso aí. Provavelmente não é o próprio autor, né? A editora que vai ter que ir lá e falar com Então, eles, tá? Enfim, né? na verdade, a Amazon pede, eles querem dizer, manda 1.000, aí a editora vai e manda 1.000. Mas, não sei, honestamente, não sei como é que tá. Mas a Dark Side ainda tem no site, ainda está disponível lá, tá? E na Dark Side você ganha os brindes, né? É o único lugar onde você compra e ganha os brindes. E na Amazon, não sei, honestamente, eu espero que eles reabasteçam antes da Black O que Friday, vem no brinde do mas seu, você sabe? vem 3 cards. Eu não tenho nenhum aqui não, mas vem 3 cards com imagens. Tem uma parte de trás assim azul, tem o nome do livro, e na parte da frente tem uma imagem do céu vermelho, tem outra que tem uma cena que não está no livro, mas é de um personagem numa ponte, e Uhum. outro card lá que também Uma acho que é amiga, do céu. a Pipoca, amiga minha, tá falando que quer um mapa do Brasil com o nome das cidades e estados by espanhol. Tem O uma percurso cidade, deles aí. tem uma cidade pela qual o espanhol São passou, Paulo, que chama Netflix, o Rio de Janeiro, a estátua sem braço e vai indo, né? a cidade de los ratones, né, o São Paulo, Ratones, a cidade do homem sem braço, a cidade tem uma que é a cidade do homem sentado. Mas essa não está lá, mas ele passou. É uma que tem um Buda, no Espírito Santo. Tem um Buda enorme. Né? Tem um Buda gigantesco, assim. É a cidade do homem sentado. Ele marca pelas estátuas. Legal, legal. Cara, Então é isso, prazerzaço galera. aí, parabéns pelo seu livro. Obrigado, Rodolfo. Galera, vocês estão atrás de Colapso, fica de olho, vai no site da Darkside, a Dark sempre faz promoção, né? Acho que vão fazer na Black Friday também, não sei, tá? Não estou dizendo que vai, mas eu acho que vai, desconfio que vai. E na Amazon também eu acho que vão reabastecer em algum momento. Mas é isso, corram, porque o livro está vendendo muito, uma hora dessas aí qualquer vai esgotar, e aí só quando reimprimirem. E isso normalmente demora, porque tem que furar a agenda, né? Tem outros livros, enfim, é complicado. Sim. Valeu, isso Bom, aí. Obrigado a todo mundo que valeu, participou também aí. Quem chegou um pouco depois aí, Gustavo Fling aí, mas a gente vai fazer mais lives aqui, pessoal. Vamos ver se eu chamo outros escritores. Mas aí foi muito bom conversar com você, cara. Prazerzão. Parabéns pelo seu trabalho. Prazer Muito meu. bom. Prazer meu, velho. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Até a Valeu, próxima. valeu aqui, ó. Tchau, tchau. Opa! Deixa eu tirar aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Aqui, ó, leiam. E aí, pessoal, gostaram? Valeu? É isso? Bom, eu vou saindo aqui que as crianças já chegou, as mulheres já chegou. Valeu, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Valeu mesmo. Valeu, Gustavo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.